Jogar jogos violentos faz uma criança ou um adolescente ficar mais violento? Praticar atos de violência? Eu sou Carol Teixeira e esse é mais um vídeo sobre o universo Psi. Olá, bem-vindos a esse canal do YouTube, criado com o intuito de compartilhar conteúdos relacionados ao universo Psi. Se você vem acompanhando o canal desde o início, talvez você já tenha percebido que aqui os vídeos alternam entre vídeos mais técnicos, voltados para pessoas da área, e vídeos menos técnicos e que, além de serem de interesse de profissionais, estudantes da área Psi, também são mais acessíveis às pessoas em geral, que se interessam e que podem se beneficiar desses conteúdos. Isso, pessoal, porque com o passar do tempo, eu venho percebendo e identificando a importância de compartilhar conteúdos, pelo menos de tempos em tempos, que também sejam acessíveis às pessoas em geral, não necessariamente da área Psi, como é o caso desse vídeo, cujo tema tem sua relevância para profissionais e estudantes da área Psi, mas também tem a sua relevância, a sua importância para pessoas que não são da área, mas que desejam refletir sobre esse tema tão relevante, presente na nossa cultura e que é fonte aí de alguns questionamentos importantes. A gente sabe que os jogos de videogame, os jogos de PC, muitas vezes são fontes de preocupações, de questionamentos e, eventualmente, até de algumas polêmicas, que são aguçadas cada vez que a gente vê os meios de comunicação noticiarem algum dado, alguma notícia relacionada a um jovem que praticou ali determinado ato de violência e que, pelo menos no discurso das pessoas mais próximas a ele, joga jogos violentos. Eis que surge a questão, né? Jogar jogos violentos torna uma pessoa violenta? Jogar jogos com temática de violência induz uma criança ou um adolescente praticar atos de violência na vida cotidiana, na vida real? É disso que a gente vai falar aqui. E como esse é o primeiro vídeo do canal sobre esse tema, que é um tema rico, complexo e que pode ser analisado desde ângulos, perspectivas muito diferentes, o que eu vou fazer aqui é uma coisa que eu considero fundamental para análise de qualquer tema, que é dar uma mapeada, uma limpada nesse terreno, de forma aí que eu consiga oferecer, compartilhar com vocês alguns nortes, algumas referências para que a gente possa problematizar essa questão. Então vamos lá. Jogos de videogame, jogos de PC e mesmo jogos de celular influenciam na constituição do caráter e no comportamento das crianças e adolescentes? Tornam uma pessoa mais agressiva? Induzem a prática da violência no dia a dia? De um lado, nós temos pessoas que acreditam que sim, que apostam na periculosidade dos jogos eletrônicos. Você viu o caso daquele adolescente que saiu no jornal, que agrediu não sei quem, que entrou na escola, saiu atirando, feriu não sei quantos, matou não sei quantos? Também pudera. Você viu o tipo de jogos que ele costumava jogar no computador? Esse discurso pessoal parece não apenas sustentar a ideia de que jogos violentos induzem a prática da violência, como também parece sustentar a ideia de que o simples fato de uma pessoa jogar jogos violentos faz com que ela cometa atos de violência e, por isso mesmo, justifique esses atos. Mas nós temos pessoas que pensam diferente. Diria até mesmo que manifestam, por vezes, opiniões contrárias a essa anterior. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma fala relativamente frequente, tá? Não, jogar jogos violentos não torna ninguém violento. Ao contrário, é porque a pessoa tem ali um espaço para praticar, para exercitar a sua violência no jogo, que ela não vai sair por aí cometendo atos de violência na vida real. Esse discurso, pessoal,
não apenas parece isentar os jogos violentos da capacidade de promover, de induzir a prática da violência, como também é um discurso que atribui aos jogos cuja temática ali gira em torno da violência a capacidade de prevenir a prática de atos de violência. E aí, de que lado você está? Do lado de que acha que jogos violentos induzem a prática da violência, ou, ao contrário, do lado das pessoas que sustentam a ideia de que os jogos violentos podem prevenir a prática da violência justamente por oferecerem um ambiente ali em que a pessoa pode extravasar sua violência e sua agressividade de forma virtual, sem prejudicar as pessoas na vida real. Sabem de que lado eu tô? De nenhum deles. 100% de nenhum deles. Uma análise pessoal responsável, séria, de qualquer tema, envolve, segundo eu entendo, a nossa capacidade de sair de uma lógica tão comum ao pensamento infantil, que é de considerar que uma coisa ou é 100% boa ou 100% ruim. Então, vamos tentar fazer aí uma análise ou ter uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre essa questão. É claro que não é de se desprezar a frequência com que a gente vê jovens, por vezes até mesmo crianças muito pequenas, jogando determinado jogo no qual ela é capaz, pode, cometer os mais diversos atos de transgressão, destruir, roubar, violentar, torturar, por vezes até matar. Mas daí a gente atribuir a fonte de agressividade de uma pessoa, de violência de uma pessoa aos jogos eletrônicos, qualquer que seja o jogo, parece um passo relativamente grande a ser dado e que precisa ser melhor problematizado. Porque essa concepção de que os jogos eletrônicos geram a violência parece, pessoal, no mínimo, ser uma posição de desconsideração pelo papel da família, da escola, da sociedade como um todo na formação das nossas crianças, dos nossos jovens. E, além disso, essa é uma postura que parece desresponsabilizar, isentar o sujeito da responsabilidade pelos atos dele. E olha, uma pessoa pode praticar atos violentos, atos agressivos no jogo e ser incapaz, como vocês sabem, de praticar esses atos na vida real. Aliás, uma coisa importantíssima apontada por Freud é que a criança, enquanto brinca, preserva uma separação nítida entre o seu mundo de fantasias, o seu mundo de brincadeiras, e a realidade. Tanto é que às vezes a gente está brincando com uma criança e a gente diz para ela algo do tipo: ai, me machucou, me matou. E a criança vira para a gente e diz: mas é só de brincadeirinha. Então, não é porque uma criança brinca, seja com brinquedo, seja com videogame. Não é porque uma criança brinca de destruir, agredir, machucar, que necessariamente ela vai sair por aí fazendo isso na vida real. E olha que eu estou falando de uma criança. No caso de um adolescente, a gente espera que, a priori, ele tenha mais condições ainda de estabelecer uma distinção, uma separação entre o mundo de fantasia e o mundo real. Ah, mas é muito comum que um jovem que cometa ato de violência tenha o histórico de jogar jogos violentos. Essa afirmativa, pessoal, talvez não esteja errada, mas ela também não quer dizer muita coisa. Tem pelo menos dois equívocos aqui. O primeiro deles é confundir aquilo que seria da ordem de uma correlação de dados com o que seria da ordem de uma relação direta de causa e efeito. E a constatação de que jovens que praticam atos de violência jogam jogos violentos parece muito mais fruto da ordem de uma correlação de dados do que daquilo que seria da ordem de uma relação direta de causa e efeito. E o segundo é que não são só jovens que cometem atos violentos no cotidiano que jogam jogos violentos.
eu não sei se é a maioria, mas acredito que parte considerável dos jovens na nossa cultura, na nossa sociedade, pelo menos em algum momento das suas vidas, jogaram ou jogam algum jogo cuja temática gira em torno da violência e não saem por aí cometendo atos violentos no cotidiano. Ou seja, nós temos infinitamente mais jovens que jogam jogos violentos e não saem por aí cometendo atos de violência do que jovens que jogam jogos violentos e saem cometendo atos de violência na vida real. E se um jovem utiliza determinado jogo como instrumento para treinar sua pontaria com a intenção prévia de sair por aí cometendo uma série de atos de violência, aí parece que o problema é menos dos jogos e mais do uso que se pode fazer deles. Do mesmo modo que um jovem que cresceu jogando jogos pode utilizar esses conhecimentos para praticar uma série de atos violentos, para tirar a vida de alguém, ele também pode se valer, usar ali os conhecimentos que ele adquiriu nos jogos para salvar vidas, para melhorar a vida das pessoas, para socializar melhor, para ficar mais independente, adquirir mais autonomia, para desenvolver habilidades que podem ser importantes, inclusive no seu trabalho futuro. Então, isso tudo quer dizer que a criança ou adolescente pode jogar jogos violentos à vontade, sem que a gente tenha que se preocupar? Não é isso que eu estou dizendo, né? Existem situações em que, sim, o acesso a jogos com temática de violência é contraindicado. Por exemplo, quando a gente está falando de uma criança ou de um adolescente que, em função de um transtorno mental, tem uma dificuldade acentuada de separar, de fazer essa distinção entre a fantasia e a realidade. Ou nos casos em que a criança e o adolescente têm uma dificuldade de frear ali os seus impulsos. Seriam aqueles casos, eu acho que a deficiência intelectual é um bom exemplo, em que a pessoa tende a agir impulsivamente, tende a cometer atos não mediados pelo pensamento, da intenção, da vontade de fazer alguma coisa, passa-se imediatamente a ação. Esses são casos, aliás, ainda me ocorre um outro aqui, clássico, quando a gente está falando de uma criança ou de um adolescente que já vem manifestando uma tendência a cometer atos agressivos e violentos no cotidiano. A gente pode falar daquele adolescente ou daquela criança cujo pai e a mãe é recorrentemente chamado na escola porque ele agride os coleguinhas com violência, ou, aí é uma situação até mais grave também, né? Agride ao ponto de machucar muito aquela criança menor, ou pratica atos de crueldade contra bichinhos, né? Animais ali mais indefesos. Nesses casos, pessoal, parece relativamente óbvio que o acesso a jogos violentos deve ser ali mais problematizado pelos pais. Será que essas crianças, esses adolescentes têm condições, têm maturidade para jogar jogos como esses? Esses são pontos de atenção. Eu mesma, enquanto profissional da área psi, possivelmente em situações como essas, contraindicaria que essas crianças, esses adolescentes, jogassem certos jogos, né? E muito me surpreenderia se uma criança, um adolescente que tem essas características fosse presenteado recorrentemente com jogos violentos pelos pais. Eu ficaria realmente surpresa e preocupada. Então, gente, estar atento mesmo, porque cada caso é único, então a indicação, contraindicação de determinado jogo, ela está relacionada, claro, à faixa etária, à limitação de idade apropriada para a exposição a conteúdos que estão presentes naqueles jogos, mas também requer aí uma avaliação criteriosa de cada caso. Espera-se que os pais conheçam a fundo seus filhos para saberem se, mesmo eles tendo idade apropriada para jogar determinado jogo, se eles têm maturidade, se eles estão prontos para isso. São aspectos importantes a serem considerados. Bom, espero que eu tenha trazido alguns elementos que possam assim enriquecer a discussão sobre o assunto e a gente se encontra no próximo vídeo. Abraços e até lá!